Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Alô ouvinte que está conectado ou conectada no Sindicato da Cultura, essa edição, número 300. Que beleza, hein, gente? 3 anos e pouquinho, chegamos ao programa número 300 aqui na Web Rádio CT. Nós estamos devidamente amparados e apoiados pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial daqui de São José dos Campos, que dispara esse programa aqui para toda a galáxia via facebook.com/radioctface. Facebook tá caidinho, né, amigo? Cola no youtube.com/radiocT, que lá é mais legal, você se inscreve no nosso canal, você deixa o seu like, comenta, etc. E o link fica facinho de compartilhar para todo mundo ver. Correto? Vamos lá, gente. Muito massa estar aqui hoje nesse programa número 300. Sabe que negócio de jornalismo, comunicação, adora númerozinho redondo e também o mês do não sei quê, o dia do não sei quem, o mês do não sei da onde. E esse é o mês do folclore, mês de agosto. Hoje, dia 12 de agosto, que estamos indo ao ar, quinta-feira. Então, nós viemos aqui para falar de folclore, esse cidadão joseense como poucos, que se propôs a falar de folclore joseense conosco, Bruno Ishizaki. Boa tarde, meu camarada, tudo bem? Bem-vindo de volta. Boa tarde, muito legal estar aqui de novo. Você sabe que você falou que é mês do folclore agora é agosto, né? Mas eu não tinha me atentado a isso, não, quando eu sugeri para você. Quando sugeriu? É mesmo? Cara, esse cara é mais jornalista que eu tava aqui. Depois que você falou isso, eu já chamei todo mundo do folclore. Pronto, tem um mês de folclore na rádio. Vai ficar temático, então, né? Legal. É bacana. Jornalista adora isso. Isso. Pô, que coisa, né, cara? Interessante, porque eu acho que a última vez que você esteve com a gente foi no nosso formato online. Tava o Helder também falando sobre a Senhor Shiitake, né, que é a sua banda. Nosso ouvinta, fica atento nos cards aí para assistir o programa todinho, novamente, se quiser. Eu acho que a gente parou de conversar, assim, entre aspas, no momento que a gente justamente falava sobre essa questão do folclore, porque ia dar mais pano para manga. Nós estamos fazendo aqui uma continuação da série. Um spin-off. O inimigo agora é outro. Pois é, né? Naturalmente, quando a gente fala das canções da banda, né? Não só do Senhor Shiitake, eu tenho uma outra banda chamada Os Joseense, que é desse jeito, é Os Joseense. Os Joseense. Que também tem bastante canções sobre folclore joseense e tal. É inevitável, né, cara? Porque acaba entrando na temática das letras um pouco, né? Eu sou um tipo de compositor que não consegue escrever fora da minha memória, né? Olha os Joseense aqui, ó. Achou aí Isso, tem aí um EPzinho. A gente vai lançar mais coisa, viu? Eu voltei a ensaiar com o Boi aí, a gente vai fazer um EP novo aí mais pra frente. Músicas novas, né? Então é natural, né, cara, que a gente fale das temáticas, porque eu acabo falando muito da minha memória, né? Eu não consigo muito escrever fora da minha persona, né? Eu acho que é uma habilidade que alguns cancionistas têm, né? De escrever histórias, né? Escrever canções que são histórias, assim, e tal, né? Para mim, eu morei muito tempo, morei a minha vida inteira em São José, então São José acaba aparecendo, né? Nas letras, né? Interessante, cara. Eu acredito que São José seja uma potência do folclore, sabia? Mas e aí, o que você quer dizer, assim, para falar para mim e para o nosso ouvinte, porque é um tema até mesmo controverso, né? O que é o folclore? Existem vários olhares sobre folclore, existem conceitos teóricos, aquilo que é do povo, aquilo que não é, aquilo que algumas pessoas tratam como se fosse uma produção artística ou narrativa menor. Existem vários conceitos aí. Qual que é aquele que você entende nessa palavra folclore? Porque eu acho que você gosta dela, você vê como algo positivo. Sim, o folclore é gozado, né, cara? Tem vários jeitos mesmo de pensar o folclore. Tem esse jeito mais pejorativo, tipo, é a historinha do Saci Pererê, né? É bobeira, né? Tem isso, mas tem também essa visão mais acadêmica, né? O folclore como uma coisa acadêmica, um objeto de estudos sociológicos e tal, né? E aí aí ganha uma outra matiz, né? Uma matiz, assim, de patrimônio, da tradição e tal. Então já é um outro jeito de ver, né? Tem esse aspecto mais mitológico, né? O folclore, quando ele vai se acumulando, uma mesma história se acumula, né? Uhum. Depois de um período de tempo vira um mito, né? Mas aí, cara, a minha acepção de folclore tem a ver com
o que Villa-Lobos fala, né? Villa-Lobos, todo mundo deve conhecer, né? O maior compositor de música de concerto brasileiro, mais conhecido e tal. Sim. E ele era conhecido... Modernista, vai fazer 100 anos ano que vem. Isso, estava lá junto com o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, né? Ô, Bruno, só um minutinho. Seu vídeo deu uma travada. Volta com ele aí. Aqui, assim, a gente faz ao vivo, mas é gravado. Vamos embora. Sim, mas é assim mesmo. O Zoom, eu tô acostumado, já sei que dá problema. Então, o Villa-Lobos, ele tinha esse lance de misturar procedimentos de música de concerto, né? A linguagem de Stravinsky, Bartók e tal, com elementos do folclore, entre aspas, né? Então, por que do folclore? Porque o Villa-Lobos inventava as coisas, né? Ele fala que a sinfonia, acho que a Amazônia, tem o canto do Irapuru e tal, não tem canto de nada, né? Ele escreveu uma melodia lá e falou que era o canto do Irapuru e tal. Marguito. Mas aí os críticos ficavam falando esse papo dele de ficar usando folclore e tal, né? Você fica usando folclore nas suas peças e blá, blá, blá. Até que, quando ele foi confrontado com isso, ele falou, o folclore sou eu. Eu sou o folclore. Então, o que eu entendo disso? O folclore é uma produção popular. E no Brasil só tem povo. No Brasil não tem corte. Né? Porque a distinção entre povo é entre povo e o quê? Né? O que seria essa outra coisa fora do povo? Uhum. Se você pensar, por exemplo, na cultura europeia, você tem corte e povo. Tudo bem. Né? Você tem ali a realeza, a nobreza e povo. No Brasil é só povo. Né? Então, o folclore ele precisa estar vivo. Né? Então, ele precisa ser uma produção que acontece de geração para geração. Né? E essa produção tem um pouco a ver com esses relatos inverossímeis. Né? Você sempre tem relatos inverossímeis. Famosa mentirada, né? Famoso contar umas mentiras. Mas o problema da mentira é que a mentira pode ser... A mentira ela é fácil, você vai no lugar e mostra que é mentira. Né? Uhum. O folclore acontece quando a história acumula. Né? Quando ela acumula, quando não existe nenhum discurso que se opõe àquilo, você deixa aquilo rolar. Né? E a gente não sabe até que ponto é mentira ou se é mentira. Né? A beleza do folclore um pouco é essa. A pessoa viu o saci no mato. Né? Ela deve ter visto alguma coisa. Né? Então, se era o saci ou se não era, né? A gente não sabe. E esse terreno da especulação que a gente não consegue definir se é verdadeiro ou falso, tem muito a ver com um conceito deleuziano de potência do falso. Não sei se você já ouviu falar desse conceito de potência do falso. A potência, ela, em termos filosóficos, né, ela tem a ver com uma energia latente. Ela tem a ver com desenvolvimento latente nas coisas. Né? Então, por exemplo, a árvore possui uma cadeira em potencial nela. A árvore é árvore, né? Uhum. Mas do material da árvore você pode produzir uma cadeira. Então, existe uma cadeira em potencial. Né? Quando você tem essa narrativa que ela não passa pelo crivo do verdadeiro ou falso, ela se acumula, ela cria uma potência do falso ali. Você tem ali, você não sabe o que a pessoa viu, você não sabe o que aconteceu, e esse não saber faz com que você tenha uma série de narrativas latentes, né, que acontecem a partir daquilo. Eu acho que o folclore tem a ver com isso. Sabe? Ele escapa à ciência, né, ele escapa ao discurso lógico do verdadeiro e falso. Ele é um campo de criação coletivo, né? Ele pertence a um povo, a um território, e ele está em constante, ele tem devir, ele está em constante transformação, ele está vivo, né? Cara, que interessante isso, essa circulação das histórias, né, daquilo que vai se tornar definitivamente uma história que é contada por todo mundo à sua maneira, mas que a essência dela é a mesma. Isso me lembrou um pouco das coisas que eu estava lendo e escutando de você também, e que nós estávamos conversando aqui um pouco antes, sobre o tal do Minotauro da Casa Blanca. Você fala aí que os anos 90 é a época de ouro do folclore joseense, né? Deve ser porque não tinha internet nem smartphone para todo mundo mostrar as coisas para os outros. A última década sem ter isso, né? Então é muito importante, né? Sim, com a comunicação telemóvel, né, em qualquer lugar. Hoje em dia é impossível virar uma lenda, mas... Não, eu acho que é possível ainda. É possível ainda, só que aí exige de você um esforço de documentação, aquela documentação editada, né? Você produzir
aquele vídeo do seu celular, assim, que fundamenta a história, né? Acho que dá, ainda dá. Você tem que virar uma lenda na internet, igual o ET Bilu, por exemplo. Vamos Isso, dizer assim, uma lenda da internet. Exatamente. Mas aí a gente falava um pouco sobre o Minotauro da Casablanca, mas eu queria que você falasse um pouco desses anos 90, Era de Ouro, e que o Minotauro da Casablanca tem várias versões. A gente falava que era o capeta, que não era Minotauro, que tinha não sei o quê. Existe, né, a gente falou que tem uma disputa de narrativas a respeito do Minotauro do Casablanca, né? O Minotauro do Casablanca foi um acontecimento aí, se eu não me engano, 91, 92, né, que rolou isso aí. A conclusão que eu cheguei, né, depois ficando mais velho, né, porque eu era criança quando aconteceu isso, eu era um molequinho e eu estudava na Zona Sul, né, na escola adventista, lá no Bosque. Uhum. Então, na época era longe, hoje em dia é tudo perto em São José, mas na época era longe, na Zona Sul, né, o Bosque era longe. Não tinha anel viário. Não tinha anel viário e o Bosque era considerado uma periferia, né? Então, se você falava que morava no Bosque, o pessoal ficava meio com medo de você, assim, então, no centro. Tinha isso, né? Aí, eu não ficava indo para o centro. Né? Eu estudava lá, ficava lá, na Zona Sul. Então, lá era o Minotauro. A história que chegou foi essa, né? Que estava lá rolando Casablanca, um baile dos enxutos lá no Casablanca, e aí, de repente, apareceu um Minotauro, assim, subiu uma fumaça vermelha, apareceu um Minotauro mesmo, explosão, assim, pegou a menina pelo braço, explodiu de novo a fumaça, ela sumiu. Né? Essa foi a história que eu escutei. Depois eu fui ver que essa história rolou mesmo, assim, saiu no Vale Paraibano, né? Foi noticiada mesmo, né? Então, na época eu achei que algum colega meu tinha inventado isso lá na escola, né? Uhum. Mas aí depois eu fui ver, depois de velho, eu fui ver que todo mundo, na cidade inteira, assim, norte, sul, leste, oeste, todo mundo ouviu essa história. Mas cada região da cidade tem um personagem. Então, na região sul, por exemplo, é Minotauro. Mas tem uma região que é o Corpo Seco. Falam que foi o Corpo Seco. Em outra região, falam que foi um cara com pé de bode. Né? O Corpo Seco, ele é um folclore brasileiro, né, cara? Porque tem o Corpo Seco de Paraibuna, uma vez na rádio lá presencial, o Fio ZR contou pra gente um pouco dessa história do Corpo Seco. Já tem Corpo Seco em Minas, que eu já ouvi também. Que Sim, vira a música para cima e para baixo, com um padre no meio. Eu acho interessante isso, porque, olha só, eu estava mostrando para você aqui antes, algumas edições atrás, esteve com a gente o Christopher Valentim, que é um jovem escritor aqui da cidade, ele é super novo, ele lançou esse livro aqui, ó, O Vale do Malfim, que é histórias de terror que se passam aqui em São José dos Campos. E entre elas está o Minotauro da Casablanca. Beleza, né? Eu ainda não passei por ela, não cheguei nela não, ela está mais na frente. Mas olha só. Tem o lobisomem do tiro de guerra também, que você falou, né? Que tem o lobisomem, não, o Minotauro da Casablanca e o lobisomem do tiro de guerra. Você conhece também? Conheço. Eu gostei muito quando você falou desse livro, porque ele fala do Minotauro do Casablanca, então ele está dentro da minha vertente de interpretação. De mitologia e sacanagem. Que é do Minotauro, né? Que é diferente, por exemplo, da outra. Não, olha aqui, cara, falha minha. Pé de bode do Casablanca. Então agora... Me decepcionei. Pode ser um fauno, cara. Pode ser só uma... Então, tem gente que fala que é um fauno, né? Tem gente que fala que é um fauno. Né? Depende da região que a pessoa cresceu. E é interessante, porque tem várias aqui. Dentre os... assim, eu li as primeiras aqui, mas o título que eu mais gosto é o do McDonald's que faliu. Você lembra dessa história do McDonald's que faliu? Excelente, né? Excelente. Eu lembro, eu comi desse McDonald's quando era criança. Né? Não é possível, cara. Você não viu? Onde que ficava? Cara, ficava ali sabe o Banco do Brasil, do centro, ali antes da Afonso Pena? Sim. Era em frente ao Banco do Brasil, cara. Onde tem uma ótica. Uma ótica, isso. Era ali. Do lado ali da escola do Sinés Martins. Sim. Não, eu nunca fui lá não, cara. Mas não, ele existiu, é verdade. Tanto que quando faliu, diziam que só tinham falido 2 McDonald's no mundo, né? Era um em algum lugar aí e outro em São José dos Campos. Cara, que coisa isso, né, velho? Muito bom, né? Nossa, essa do McDonald's aí, realmente, ela merece, assim, um virou uma história assim, de terror do Christopher Valentim. Nosso ouvinte aqui tá ligado, conectado aí no Sindicato da Cultura número 300. Fica de olho, cara. Fica de olho, porque a gente vai botar para você o link aí para você acessar o programa com ele. Foi um papo super legal também. Também você pode conferir o material que ele tem aí nas redes sociais e tal, porque é bem interessante isso. Para você ver, né, cara? Eu não sei, eu nasci em 90, né? Eu nasci exatamente em 90. Esse aí por isso que você não lembra. Por isso que eu não lembro. Então, eu perdi um pouco da Era de Ouro. A Era de Ouro eu tava chupando dedo. Isso, é verdade. É verdade. É porque esse McDonald's, eu lembro que eu fui, né? Eu devia ter uns 8 anos, assim. Eu sou de 83. Uhum. Então foi em 92 também. Foi a mesma época do Minotauro do Casablanca. Mesma época.
Dessa era de ouro eu não tinha ainda muito bem o entendimento aí das noções de folclore. Eu estava perdido, na verdade, nessa década de 90, eu estava perdido entre São José e Varginha, que é outro lugar também, meu amigo. Né? A minha irmã nasceu lá em 95. Um ano depois, o ET aterrissou lá, né? 96. Né? Sua família sua família então produz uma espécie de meninos Jesus do folclore, assim, né? Vocês têm a estrela do folclore que aparece e vocês nascem depois, né? Sim, cara. A minha irmã nasceu logo na sequência, logo depois, né, o ET de Varginha, né, que mudou a história da cidade, né, cara? E diz que o ET de Varginha veio parar aqui no CTA. Não, isso aí tem dados, né? Dados concretos. Assim. Porque lá em Varginha diz que foi para Três Corações. Não, é que aconteceu assim. Isso aí eu até dei uma estudada boa desse negócio do ET de Varginha, sabe? Cara, aconteceu alguma coisa lá mesmo. Isso aí é inegável, porque assim, depoimento de militar, né? Aconteceu um negócio esquisito lá, né? Uma coisa estranha. Aí o que rolou, né, cara? O ET, parece que tinha 3 ETs, não foi um só, né? Foram 3 ou 4 ETs, assim, que estavam espalhados, o exército foi atrás, assim, tá tudo bem documentado, tem uns ufólogos loucos aí que documentaram dia a dia os eventos mesmo, né? Então tem, assim, um cronograma como é o nome daquilo? Uma cronologia, né? Como se fosse um diário de ações, assim, do negócio. Isso, e batendo com o registro de exército, tudo, né? E testemunha pra cacete, 300 testemunhas, sabe? Assim, Então é um negócio meio... Aí, cara, o que é especulado, né, mas que tem mais ou menos indícios, é que o corpo do ET foi para a Unicamp. A Unicamp, ela tem lá dentro da Unicamp tem um hospital central, né, e tem uns andares subterrâneos embaixo do hospital. Aí o corpo foi para lá. E depois foi encaminhado para os americanos. E a nave veio para o CTA. A nave veio para cá? A nave veio para o CTA, Propício. E, inclusive, quando rolou esse lance do ET de Varginha, teve gente que viu movimentação esquisita no CTA, assim, no dia seguinte. Os caminhões chegando, assim, tudo coberto, cheio de gente armada, entrando. Assim. Então, rolou um lance desse, assim, né? Então, existe uma conexão aí, São José e Varginha, que é relevante aí, cara. Sim. Importante. Cara, que massa isso, porque eu fico pensando, depois que a gente estava conversando aqui, falando sobre essa questão dos anos 90, essa era de ouro, né? Desse folclore urbano, por assim dizer, visto que nós estamos numa cidade bem urbanizada já desde os anos 90, como seriam essas situações hoje em dia, né, cara? Né, por exemplo, do ET de Varginha, os caras tudo com o celular, girando aquele tanto de coisa no Zap, aquela, né? Será que realmente vai existir algum tipo de folclore assim, algum tipo de contar essa história? Porque hoje em dia tudo é mostrado, né, cara, nesse sentido. Parece que isso aí está se perdendo, ou é impressão minha? Eu acho que está se transformando, né? Não sei se está se perdendo, acho que está se transformando. A gente tem, por exemplo, eu acho que a tendência é o folclore falar menos de Saci e falar mais de ET, de realidade paralela, né? Essas coisas. Por exemplo, no Alto de Santana, né, que é um bairro de São José bem conhecido. O que o pessoal vê de UFO lá, cara, tem UFO pra cacete aparecendo ali. E filmado, né? Um monte de UFO. Eu tenho uma amiga que mora lá também, foi abduzida por ETs várias vezes, o irmão dela também. Então continua tendo, né? Só que eu acho que a tendência natural é o folclore ele lidar menos com personagens naturais e mais com personagens sobrenaturais, né? Então, quando eu digo personagens naturais, o Saci, por exemplo, seria um personagem da natureza, né? Seria um ente da natureza, um elemental, né? O caipora e tal. Agora a gente está falando de ETs, de realidade paralela e tal, de dimensões, né? Então aí vai para um sobrenatural, assim, né? Ou para um folclore de personagens conectados com artifícios, né? Com coisas que são artificiais, né? Existe uma dualidade muito forte, uma disputa disso aqui na cidade, parece, né? Porque nós estamos num lugar em sua origem caipira, né? De roça mesmo, e que no último século virou uma potência tecnológica. Então parece que tem um terreno de disputa aí, né? Desses folclores, dessas narrativas, de como a tecnologia veio parar num lugar caipira e de como esse folclore vai confrontar com esse outro agora. Porque existe esse movimento de preservação desse outro lado do folclore que nós estamos falando, né? Esse folclore, vamos dizer assim, da literatura tradicional,
da cultura oral da roça, e agora essa outra questão mais urbana, né? Parece que existe uma disputa aí, ou então é uma coexistência, será? Eu acho que é um simulacro, sabe? Eu acho que é um simulacro, assim, o São José dos Campos, apesar de ter fábrica, né, de ter indústria, nunca deixou de ser uma cidade caipira, cara. Nunca deixou, assim. Existe um abismo, um abismo diferenciando São José dos Campos de São Paulo, sabe? Não tem nem comparação em termos, assim, de um modo de vida de metrópole. A gente está muito longe de ser uma metrópole. E isso é muito bom, na verdade, porque a vida na metrópole é horrível, né? É uma vida estressante, caótica, né? O que a gente tem é um verniz tecnológico. Esse verniz, cara, não é a primeira vez que ele acontece em São José, não. Tá? A história de São José é uma história de mãos e mãos de verniz. Assim, né? Começa com o café. São José, né, a grande produção assim, que você tem em São José é de café. Né? Então, é uma cidade mesmo rural. Né? Aí, cara, os caras, motivados por uma mecânica de financiamento público e tal, né, resolvem dizer que São José é um lugar bom para tuberculoso. Isso é uma ficção, não tem nada a ver. São José não tem nenhum tipo de condição climática que favoreça o tratamento de tuberculose, mas foi um enunciado criado para... Inclusive está frio pra caceta aqui agora. Mas assim, não tem nada aqui que sabe, que aqui é melhor que tuberculose. Não tem. Foi uma ficção, né? E aí fizeram lá, Vicente da Aranha, tudo, né? Belo Horizonte também foi uma cidade boa para tuberculose. Inclusive, no Noel Rosa, quando estava com tuberculose, foi para BH. Acho que todo lugar, assim, foi bom para tuberculose, mas tinha a ver com grana, cara. Tinha a ver com grana, não tinha a ver com clima, sabe? Então tem isso aí, né? Aí depois, cara, São José dos Campos virou a cidade da tecnologia, do avião, né? Embraer e tal. Beleza, cidade do avião, ok, né? Tem lá o Parque Santos Dumont, aviãozinho, mas, cara, já viu o nosso aeroporto? Cara, isso inclusive é uma coisa que eu não vi, porque eu pedalo direto ali, eu nunca chego, eu já fui uma vez no aeroporto. Você já entrou, assim, no aeroporto? Não, eu já saí de avião de lá uma vez. Então, você tá ligado, né, cara? Cara, era tipo assim... Cidade do avião, cara? Pô... o aeroporto era tipo, sei lá, velho, devia ser menor que o Shopping Colinas, assim. Não, é um corredor, pô. Um corredorzinho o aeroporto, né? Era uma salinha com umas cadeiras e pronto. Parece passando o Jornal da Globo. Jornal da Globo não, o Jornal Hoje lá, na TV. Não é a cidade do avião. Não é? Guarulhos que é a cidade do avião. Não é uma ficção. Aí a nova ficção, a ficção mais assim, recente, né, que eu acho inclusive a mais humorística, mais interessante, é chamar de Capital da Cultura, né? Agora a gente tem esse nome, né? Eu acho engraçadíssimo, porque não existe, talvez não exista no Vale uma cidade que possua um distanciamento maior de políticas adequadas para a cultura de São José, cara. Sabe? Cidade completamente tecnocrática, mentalidade industrial pra cacete. Burocrática, né? Pra caceta. Burocrática, cheia de pequenas panelinhas, micropoderes, e com pouca produção, pouco estímulo à produção e pouca produção mesmo engajada, assim, em cenas, né? Uma piada. Mas é isso, né? A cidade ela vai criando suas... E o que é pior, né? Isso, o governo do estado compra esse boi. Desse verniz, ele que deu, né? O título, né? Ele que deu porque o título, aí vai lá, assim. abre um edital lá, vamos pleitear a capital da cultura, estamos precisando disso aí para o estado aí, porque agora, porque assim, o pessoal do dinheiro descobriu que existe a palavra, começaram a mudar a cultura para economia criativa, né? Sabe que gira dinheiro e que fica bonito, não é cultura, é economia criativa. Quer dizer, a única coisa que eu vejo economia criativa é eu pensando todo dia em como é que eu vou fazer para viver de arte. Essa é a minha economia criativa, né? E o título de empreendedor da cultura, né, cara? Eu acho isso muito engraçado. Cara, isso é péssimo. Empreendedor da cultura. É péssimo. Mas realmente, e aí... O Estado comprou isso, deu esse título, né? E realmente a gente sabe que a cidade realmente ela produz muita cultura, mas que pequena parte dessa cultura é realmente respaldada. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu produzo cultura pra cacete, entendeu? Eu fico compondo música aqui pra caramba. Mas e para tirar daqui, para colocar num lugar para ser visto e tal, a dificuldade imensa que é, sabe? Né? E é uma dificuldade que não deveria existir. Deveria ser simples, né? Bastaria eu ligar para a fundação, preciso de um espaço para tocar e tal, e pronto. Mas não. A fundação, se não me engano, tem até um estúdio pronto lá, cara. Tem um estúdio, uma estrutura de estúdio.
diz a lenda que já foi mais fácil acessar esse estúdio, que hoje em dia já não. Mas, enfim, tudo, exatamente, essa mentalidade tecnocrática, ela não condiz com o título de capital da cultura, né? Até mesmo em relação a artistas de rua, né, cara? Que o edital Arte nas Ruas é uma porta muito boa, mas vai entrar, cara. Vai entrar, cara. Não, e basta você ir para outras cidades para você ver a discrepância, né? Vai para Sorocaba, por exemplo. Sorocaba tem uma puta cena de música autoral lá. Uma puta cena lá, sabe? Todo mundo mais ou menos assim, consegue conviver, sabe? Não tem tanta essa puxadinha de tapete, estratégia, não tem, sabe? O pessoal faz as coisas lá, né? Tatuí também tem, Taubaté, né? O Taubaté tem um pessoal estável fazendo as coisas, né? Independentemente da política pública. Então, tem Jacareí mesmo, tem um monte. Jacareí tem iniciativas que a gente não tem em São José, né? Tem coisas que rolam lá, que os artistas conseguem fazer lá, que em São José dá mais trabalho, né? Então, o que eu vejo assim, na crítica em relação a isso é a dificuldade, né, de acessar essa máquina do dinheiro para poder produzir arte de qualidade, conseguir viver dela, né, cara? Igual você falou, pô, tô compondo aí, mas na hora que você vai gravar, na hora que você vai lançar, tudo que você precisar, você tem que meter a mão no bolso do seu salário que não vem da música, ou vem também, que venha, que não vem, não interessa de onde vem, você tem que meter a mão no bolso para pagar. Mas não há nada que justifique realmente essa questão de ser a capital da cultura. Não que não existam vários tipos de capitais, né? Por exemplo, existe um capital financeiro que você precisa desembolsar para fazer tua música acontecer, existe um capital social, existe um capital afetivo, são vários tipos de capitais, né? Que o empreendedor da cultura josense domina, né? Essa coisa assim dos contatinhos, né? Isso tudo são capitais, né? São formas de capital. Mas não é a mesma coisa que falar de capital da cultura, né? Capital da cultura, o cara tá querendo dizer que aqui a cultura prolifera, não é isso que acontece. Brota, né? Não é isso que acontece. Pelo contrário. A gente dá murro em ponto de faca mesmo para fazer as coisas. Mas voltando à questão. Isso seria um mito. Já não é mais um folclore, isso é um mito. Eu acho que é um cenário político, né? Mas em relação ao folclore, né? Eu acho que o folclore ele é o que subsiste a essas coisas, sabe? No fundo, quando a gente anda no centro da cidade, né, cara? Eu ando lá pelo centro, eu gosto muito de andar, eu caminho muito, né? Então, eu ando pelo centro da cidade, eu vejo aqueles prédios antigos, vejo as praças, né? E aí eu tenho uma sensação que é parecida, por exemplo, o que acontece quando eu ando em São Paulo, no centro de São Paulo, né? Eu ando pela República ali, ando pela Paulista e tal, você fica imaginando tanto de história, né, cara? Tanto de músicas que foram compostas em locais ali, né? Eu tava vendo, por exemplo, o Edgar Scandurra falando numa entrevista, assim, que ele compôs acho que Envelheço na Cidade, sabe aquela música do Envelheço na Cidade? Ele compôs sentado ali no banquinho do metrô da Ana Rosa, tá ligado? Ele sentou tava esperando o ônibus, ele compôs lá, né? Então você passa pela Ana Rosa ali, de repente, né, você fica imaginando, nossa, cara, ali, tá ligado? É um lugar completamente... Ninguém dá nada, você passa assim, não liga, né? E o cara fez aquela música ali, né? São Paulo tá cheio desses pontos, né? Que você anda, você não presta atenção, você não vê, mas se você souber o que nossa, aqui aconteceu tal coisa, né? Rua Nascimento e Silva, não sei se você já foi na Rua Nascimento e Silva, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não. Rua Nascimento e Silva, né? Da música Cartão 74. Eu fui na rua. Eu quero ir na Rua Nascimento e Silva 107. Pra ver como é. Cara, prédio sem graça. Prédio, assim, de 2 andares, sem graça. Sabe? Nossa, foi aqui, cara. Aqui que aconteceu. Então, eu ando pelo centro da cidade, eu fico pensando assim, como seria legal, né? Se o José tivesse isso. Ele anda pela praça e, nossa, aqui que aconteceu? Alguém fez aquela música. Nossa, aqui que aconteceu aquele show. Foi aqui que não sei quem fez não sei o que para não sei onde, né? Então eu penso assim que também tem um pouco a ver com isso. A construção do folclore ela passa por essa necessidade que a gente tem de se sentir legítimo, sabe? De sentir legitimidade nos lugares que a gente ocupa. E significar a cidade também, né? Sentir peso histórico nas coisas, né? Exemplo da Rua Nascimento Silva. O cara transformou um predinho sem graça numa rua que virou hino pelo mundo e todos cantam. Mas eu acho que isso acontece, cara. Eu acho que talvez isso não seja falado. Eu tenho essa impressão também, porque, ainda mais agora, morando aqui perto do centro. Se bem que o centro de São José, daqui a pouco já morreu, né? Daqui a pouco já está vazio, já, né? Mas eu tenho essa impressão de passar pela cidade e imaginar as histórias dela, né? As histórias que se passam por ali. Isso em Belo Horizonte, no tempo que eu morei, era muito forte por causa do Clube da Esquina, até algumas músicas do Skank. Quando eu ouço o Skank, eu imagino exatamente Belo Horizonte dos anos 90, sabe? Me cabe.
Ele falando da Com rua certeza. da Contorno, na Rua Ramalhete, lá no Sion, se não me engano, que fica a Rua Ramalhete, as coisas do Clube da Esquina no Santa Teresa, né? Isso é, É, isso também compõe o folclore da cidade, né? E eu acho que é, essa, isso falta mesmo em São José de alguma forma, mas eu acho que tem alguns sim. artistas aí tentando trazer isso de alguma forma, talvez não de maneira literal, né? Não cantando a cidade em si. É... Outro dia a gente falou com um rapaz aqui o Júnior Moreira, que fazia uns quadrinhos, e os quadrinhos dele, as tirinhas dele, são todas aqui na cidade, são bem bonitas, cara. Você chegou a ver isso? Sim. Não, Pinturas não para vi. ninguém. Bom, enfim, depois a gente troca essa referência. Ah, acho que eu já vi, sim. Tem no Instagram? Ele coloca Tem no no Instagram, é isso? Instagram, cara, tem no Eu já vi no Instagram. Instagram. Eu vou É. procurando aqui enquanto a gente conversa. Sim, cara, eu acho que tem tudo a ver com isso mesmo, né? O Loborges, eu vi ele naquele programa do Nelson Faria, né? Ele, na entrevista, tá? Ele falando como ele conheceu o Milton, né, cara? Legal pra caramba a história. Tipo, ele morava num prédio e aí ele foi descer para comprar pão pra mãe dele. Ele foi descendo pelos corrimão do prédio para poder escorregar, assim, de bunda, assim, né? Que ele não via Aham. elevador. Aí ele falou que ele foi descendo, aí foi chegando mais perto do quinto andar, começou a ouvir, assim, uma voz, um violão, assim, bonito pra cacete, aí ele parou. Aí começou a andar devagarzinho, era o Milton, tá ligado? Tocando ali, assim. Milton tinha 20 anos, ele tinha 10. Sabe? Caraca. É você pensar que na integração pode estar acontecendo um negócio parecido com esse agora, assim, sabe? Acho que tem um pouco a ver com isso também. Com essa ideia, assim, de você tá andando na cidade agora tá acontecendo um bagulho que daqui a 15 anos vai ser do caralho, assim, sabe? E tá acontecendo ali, na tua frente, né? E também a Acho que tem a ver história com isso. dos esquecidos, né, dos anônimos. Me chamou a atenção isso que você estava falando, por exemplo, que eu estava lendo aqui, ó, nosso ouvinte que está conectado, quiser ler um pouco daquilo que Bruno Ishizaki pensa sobre o folclore joseense. Tem aqui vários textos na Entrementes. Entrementes é uma revista online, um É uma revista site? eletrônica. Uma revista É. eletrônica. A revista comandada pela Beth. Tem vários colunistas, né? Bem legal, bem Olha lá, o bacana. limite entre São José e Tocantins. Essa aqui Isso. essa é boa, hein, cara? Essa aqui eu gostei. Essa eu gostei. Mas tem aqui do cara, do Homem Infinito. O Homem Sabe Infinito. por quê? Porque quando você me falou disso, cara, eu morei em Varginha, né? Morei aqui em São José, morei em Belo Horizonte. Parece que todo lugar tem um Homem Infinito. E algum tempo aqui em São José, o Santos falou do Homem Infinito, eu falei, cara, tinha um cara que eu vi aqui na cidade quando eu me mudei para cá, acho que durante um ano eu via ele em todo lugar. E só que ele andava de roller, sem camisa, com a camisa pendurada no short, assim, ó. Um dia eu vi tomar um capote, velho, aqui onde eu tô, perto de onde eu tô morando agora, aqui perto do centro, mas direto, uma hora eu tava andando lá na Zona Leste, lá, aí daqui a pouco eu olhava, putz, os caras tá de roller aqui, velho. Aí daqui a pouco eu olhava no outro lugar, cara, esse era É, um Homem Infinito, mas conta aí um pouco do Homem Infinito, ele tinha essa... tem esse atributo, né? De você. O desenho que eu fiz era o mais aproximado, assim, né? Eu fiz esse desenho aí mais ou menos próximo do que eu lembro dele, assim. É que era uma época, cara, que isso acontecia muito, era impressionante mesmo. Eu tava de carro, assim, sei lá, passando de manhã na Anchieta de carro. E aí eu vi esse cara andando, assim, rápido, assim, andando rapidinho, assim, né? Meio corcundinho pra frente, assim. Nossa, que Ele figura, andava rapidinho. diferente. Andava bem rapidinho, assim. E aí, cara, eu tava de carro, né, pô? Aí, da Anchieta, ia até a Zona Sul, assim, chegava ali no final da Zona Sul, daí quando eu tava chegando, eu via ele vindo na direção contrária, andando, no mesmo ritmo, sabe? A impressão que dá é que ele andou, é Ele muito fez a louco. volta no C. E eu lembro de já ter visto o Homem Infinito 3 vezes no mesmo dia, desse jeito, cara. Passando de carro e vendo ele em E três você pontos da chegou a cidade, descobrir, assim. você falou que encontrou o Homem Infinito, né? Pô, conversei com o Homem Infinito. Num encontro de ufólogos. Do jeito que tá no texto mesmo, viu? Eu não floreei, não. Foi do jeito que tá aí no texto, Meu né? compromisso é com a verdade, né, Bruno? Meu compromisso com a verdade e com o dinheiro. Apenas com essas duas coisas. Verdade e o dinheiro. Aí o Homem Infinito, eu conheci ele, assim, o cara... Ele falou o nome dele, cara, eu não lembro, era um nome muito esquisito, assim. Era um nome muito estranho. Um nome meio alienígena, assim. Não consegui decorar o nome. E ele era um cara diferente, cara. Um cara estranho, assim, sabe? Bem, bem diferente, assim. Muito Interessante isso, ó. suave, assim. Nosso ouvinta, que está acompanhando o Sindicato da Cultura, edição número 300, ó, o linkzinho que eu marquei aqui vai estar na descrição. Inclusive, tem um som aqui para você ouvir, ó, do Isso, Homem Infinito aqui, ó. A gente vai botar um é. trechinho aqui, ó. Esse aí você não gravou no Spotify, nada, né? Não, tem que lançar ainda. Isso é Vou uma baixar um mix pouquinho. prévia. Desculpa. Oi? Acho que não tá saindo o som, hein?
Ah, eu não pus para compartilhar o som. Só eu tem estou problema, ouvindo. a pessoa entra no artigo e dá Depois pra a ouvir. pessoa entra e ouve, não tem erro. É uma música muito bonita, eu gosto dessa música. Tá Chama bonita mesmo, eu Wings. gostei também, É, gostei. ela é bem assim, traz bem essa suavidade do Homem Infinito, né? Então tem isso, né, cara? Aí eu tenho amigos que viram Homem Infinito também, então a gente compartilha histórias do Homem O Infinito. folclore Né? e o anonimato também, né? Tem essa coisa, por exemplo, lá em Varginha tinha um cara do ET, a história do ET de Varginha, e tinha um cara que o povo falava que era aquele cara que eles viram, não era um ET, na real. Que era um cara Eu que ele vi era isso tão aí. esquisito porque ele conseguia abaixar e encostar a bunda no chão, agachado. Sim. Só que você sabe, né, que as meninas que viram ET falaram que não era esse cara porque elas conheciam esse cara. Elas sabiam quem era, tá ligado? Não confundiram, elas viram ET mesmo, né? Elas falam assim, não, os caras ficam falando que foi aquele cara, mas a gente conhece ele, não vai confundir ele com ET, a gente sabe quem é. Né? Então, já fica muito esquisita essa história de Varginha aí, viu, cara? Quanto mais você começa a procurar, mais estranho fica, assim. Eu trabalhei em Varginha como jornalista em 2016, lá no G1, sul de Minas. Eu fazia mais coisa policial e também da área de cultura, né, que é mais a minha área. E nessa época deu exatamente os 20 anos da aparição extraterrena em Varginha. E tem uma série de reportagens muito legal que o Regis Melo e a Samantha Silva fizeram apurando. Tem até uma moça de lá que fez uma fanfic meio como se fosse um episódio do Arquivo X que se passava em Varginha. É legal isso, cara. Eu acho que isso é um jeito de manter a imaginação nossa viva. Não estou falando É que a potência do falso. É a potência do falso. Né? Esse plano que dá beleza para a vida, né? Que é o plano que não é o de bater cartão e de olerite, sabe? É o plano de onde as coisas são possíveis, né? É o plano onde você não sabe direito o que aconteceu. Isso é importante pra cacete, né? É uma criação artística coletiva, podemos dizer, né, cara? É. Sabe o que eu acho interessante? Porque, assim, quando a gente... Vamos dar um exemplo. O Cuitelinho. Cuitelinho, o Paulo Vanzolini ouviu essa música numa barca lá no Pantanal, pegou essa música e registrou. Esse negócio do... Como é que eles falam? A música da cultura popular colhida por não sei quem. O que é o colhida por não sei quem? Esse cara vai ganhar os louros e vai ganhar dinheiro com ela. E quem estava cantando lá na barca, sabe-se lá o que aconteceu com esse cabo que cantava com o Cuitelinho. Sabe-se lá onde ele ouviu essa música. Que é uma música linda. Então, o que define, né, dentro do meio da arte, o folclore e o que não é folclore? Eu penso, às vezes, toda vez que eu paro para refletir sobre isso, eu penso que grande parte está na ausência de um autor dessa arte, né? Por exemplo, a Folia de Reis. Quem que é o compositor das folias? Quem que é o compositor desses temas? Não sei, talvez nem se saiba. Já tem tantos anos que estão sendo cantados, é daquilo, é daquele ambiente, né? É desse lugar. Então, essa ausência de um autor é algo muito bonito, é algo que eu não sei se você concorda com isso, mas é algo que sempre passa na minha cabeça quando eu penso sobre folclore. Eu acho que sim. O que você falou revela uma estrutura, né? Eu acho que essa estrutura ela é exigência para o folclore acontecer. Eu não diria que a ausência de um autor, porque Monteiro Lobato, por exemplo, é um autor, né? E mesmo assim ele escreve o folclore, né? Só que ele escreve o folclore como uma espécie de mediador, né? Será que ele será que ele não colheu essas histórias do folclore? Então, a autoria dele é uma autoria de mediação. Ele não é o mediação. Vanzolini do... Então, o autor, ele é um autor que media, né? Mesmo que ele invente aquilo, mas a ideia é que ele esteja mediando uma coisa que pode ser verdade. Né? Eu acho que tem um pouco a ver essa estrutura. Então, nesse sentido, não existe autor porque tem o pode ser verdade atrás, né? Que é aquela origem fundada na potência do falso, você não sabe direito o que aconteceu, e a pessoa relata. É o que eu faço também quando eu escrevo esses artigos. Eu estou mediando, né? Eu estou mediando assim, uma coisa que pode ser verdade. Né? Provavelmente é mentira, mas pode ser verdade, vai saber. Não sabe, não estava lá. Né? Essa é uma frase que a gente, do meu grupo de amigos, o pessoal usa muito. Você não sabe se eu estava lá. Que revela as falhas do empirismo. Né? Você não sabe se eu estava lá. Então, o cara começa a argumentar. É o famoso não sei, só sei que foi assim, né? Que você pode responder com isso aí tudo é mentira. Mas, né? Isso aí tudo eu não acredito no que você está falando, mas que é verdade é. Então tem essas duas articulações, né, de enunciado. Então acho que tem um pouco disso, né? O
cara, quando ele trabalha com materiais folclóricos, ou quando ele quer criar o folclore, quando ele quer inventar uma história mentira mesmo, ele tem que se colocar não como autor, mas como um mediador, como uma testemunha, né? Como algo do tipo, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que não tem um autor, né? Não tem um cara que é o dono da história, né? Não pode ter dono. A história folclórica, ela tem mesmo que ser, ela tem que mesmo pertencer a um coletivo, né? O cara que viu me contou e eu já contei para outro e era primo de não sei quem e o negócio realmente se perde. O folclore é anticapitalista. Fica aí. Por isso que ele é belo, né? Ele é uma forma de resistência. Porque o que o capitalismo fala? Não, é 1 ou é 0. O que vale é 1 ou 0. Ele é binário. É 1 ou 0. É lucro ou prejuízo. Né? É um ganhando, outro perdendo. É você trabalhando e eu tendo mais valia em cima do seu trabalho. O capitalismo é isso. Ele é muito seco. Ele é mecânico. Né? E é feio. O capitalismo ele é feio. Ele não produz beleza no mundo. Né? A beleza ela vem justamente de você criar coisas apenas porque você quer que a beleza exista, né? E você não faz tanta questão de ser o portador daquilo. Né? A beleza é o que resiste. É uma forma é uma forma de luta, de resistência, né? O capitalismo, ele, em essência, apesar dele ser um ser monstruoso, né? O capitalismo, enquanto ser monstruoso, né? Enquanto uma entidade satânica, ele possui uma beleza mórbida, né? Que é essa beleza mesmo de engolir tudo, né? Essa beleza de conseguir pôr a mão em tudo, transformar tudo em valor, né? É uma beleza mórbida, né? Uma beleza negativa, né? Ela fascina ao contrário, né? É o sem rosto do Viagem de Chihiro. Isso, aquele que dá ouro e come tudo. Não dá para a gente negar que existe uma beleza, ainda que mórbida, né? Sim. Mas aí, a essa beleza mórbida, a gente contrapõe a beleza da vida, né? A beleza do colorido das coisas, né? da coisa viva, né? A beleza do que resiste ao capitalismo, né? Tem coisas que resistem ao capitalismo. Música de vanguarda resiste ao capitalismo, né? Canções que não entram na indústria fonográfica, elas resistem ao capitalismo. Querendo ou não, né? Às vezes o cara até quer entrar no capitalismo e ser famoso, mas dependendo do que ele faz ali, ele nunca vai entrar. Como é o caso do Skylab, né? O Skylab, ele sempre falou que ele queria entrar para a indústria, só que aquilo lá que ele faz não tem lugar na indústria. Não tem, entendeu? E é isso que faz ser belo. É isso que faz aquilo ser poderoso. Né? Uma ilha, o Skylab é uma ilha. O capitalismo, ele não consegue deglutir direito aquilo. Né? Esse monstrão poderoso, né, e magnânimo, ele olha para o Skylab, ele morde, mas ele, não, devolve, ele não consegue deglutir. Cara, você conseguir criar obras que resistem dessa forma ao capitalismo e durante tanto tempo, né? Porque o Skylab já está aí há muito tempo, né? Produzindo. Sim. Fica a dica aí, ouvinte. Se você quer anticapitalista, vai dar uma ouvido no Skylab, tomar um susto. Eu acho que a gente vive numa condição. Eu não gosto muito de idealismos, né, cara? Opa, peraí. Acho que deu pau no vídeo aqui, né? Pronto. Eu não gosto muito não é que eu não gosto, mas eu não consigo viver muito a vida sob um espectro idealista. Né? Eu preciso viver a vida do modo como ela se apresenta para mim. Né? Não forjando ideias sem existência material. Tal. Preciso viver de acordo com o atual. Né? Então, eu tenho um pouco de... Eu já tenho um jeito de abordar as coisas que tem a ver com o que né? O amor fati do Nietzsche, né? Não dá para a gente fugir do capitalismo, não adianta. Vamos acabar com o capitalismo. Não, seria muito legal, mas não vai acabar. Não vai rolar. A gente não vai acabar. Vamos nos juntar para acabar com o capitalismo no Brasil. Não, cara, não dá. Não dá, 2 não dá, 5 não dá, 50 mil não dá também para acabar com o capitalismo. 1 milhão também não consegue acabar com o capitalismo. Uma nação inteira não consegue acabar com o capitalismo. Né? O capitalismo ele é imanente, ele é um ser imanente, ele é causa de si mesmo. Né? Quando o ser é causa de si mesmo, ele possui atributos que são próximos de uma divindade. Né? Assim, então, o capitalismo, ele por ser imanente, ser causa de si, eu não sou um ser que sou causa de mim mesmo, eu fui gerado. Eu possuo uma causa anterior, né, que foi a concepção, né, espermatozoide, isso aqui. Eu sou muito fraco perto disso. Mesmo se a gente junte todo mundo, todos ali não são causas de si também, né? Uhum. Então, a gente tem que aprender, em algum momento da vida, mais jovem ou mais velho, a gente tem que aprender a viver sem gastar tanta nossa energia querendo acabar com o capitalismo, né? Porque não dá, não vai conseguir, né?
E de alguma forma vivendo com esse monstro, assim como a gente vive com os nossos monstros internos, né? Com os nossos demônios, com as coisas que a gente fez que assombram a gente, né? Assim como a gente vive com isso, vive também com esse monstrão grande que está aí fora, né? Você não precisa gostar dele, não precisa fazer as coisas de acordo com esse monstrão, né? Mas não adianta também tentar gastar a vida inteira tentando acabar com ele, não vai conseguir. Então é bom a gente tentar fazer... Aquilo que sai da sociedade morre. É uma questão econômica, né? É uma questão econômica. Assim, acabar com o capitalismo significa reconfigurar os meios de produção. Sem uma ditadura fica difícil fazer isso. Então você quer uma ditadura, né? Então você quer um sistema totalitário também para reconfigurar tudo. E esse sistema totalitário ele está mais próximo do capitalismo do que você imagina também, né? Para virar um capitalismo de Estado e tal, né? Então é uma coisa meio para jovem mesmo, sabe? Né? Um negócio para jovem. Quando você vai ficando mais velho, você pensa assim, beleza, cara, já estou aqui num terço de vida, metade da vida, já pensei um monte de besteira quando era moleque, mas agora, né? Vou viver. E aí, como é que vai ser a minha vida? Eu vou bater cartão só, bater ponto e receber o salário, ou eu vou tentar fazer coisas belas, vou tentar subverter o capitalismo de um modo sutil, para que ele não seja tão hegemônico assim, né? Para que sempre exista, junto com esse capitalismo, esses produtos que ele não consegue assimilar, né? Pelo menos essa... Tirar aquilo que o capitalismo tem para oferecer sem ser uma ferramenta de destruição de outras pessoas por meio dele, porque é isso que ele faz, né, com as pessoas assim. Mas por outro lado, pensando aqui, voltando um pouco para o nosso folclore joseense, São José não destruiu o capitalismo, mas faliu o McDonald's, entendeu? Então aí, ó, o folclore... Não, mas é exatamente isso, cara. Exatamente isso. É uma ilustração perfeita do ponto. É uma cidade que fale o McDonald's, cara. Tem avião, caralho, tem indústria, não sei o quê, e o McDonald's faliu ali. Porra, que belo isso, né? Que coisa bela, né, cara? No centro da cidade. Centro ainda, no centrão ali, né? Nossa, isso é só uma maravilha, né, cara? Ô, Bruno, gostaria de agradecer a sua presença hoje aí no Sindicato da Cultura, edição número 300. Nós vai chegando aí nos minutos finais aí da nossa edição. Muito massa esse papo aqui, super bacana, descontraído, filosófico, né? Digno de um boteco com uma cerveja bem gelada, um maço paeiro, né? Ufológico, sim. Pô, cara, que legal. Muito obrigado pela sua disponibilidade para falar um pouco aí, cara, contar um pouco desses conceitos pra gente, das histórias que você conhece, das músicas que você faz. Lembrando o nosso ouvinte e nossa ouvinta, que vai estar tudo aqui, ó. Os Joseense no Spotify, certo? Para você ouvir. Isso. Tem também o Senhor Shiitake, que também tem a sua versão do Minotauro da Casablanca sobre mitologia e sacanagem, e etc. Certo, e tem o Tempo Câmara também, que é o outro grupo também que a gente... Opa, aí, ó. Tem o Tempo Câmara também. Rapaz, tem banda, hein, bicho? Ainda tem um projeto solo também. Aí, ó, isso aí. Tem a música do Edu Gaia. Essa música é legal. A cidade que matou Edu Gaia. É sobre São José também. Aí, ó. Essa eu não ouvi ainda. Eu vou ouvir isso aqui, eu vou botar. Bacana. Aí, ó, tudo lançado ano passado, cara. Olha que maneiro. Isso, tem várias coisas, muita coisa. É isso aí, ouvinte. Ó, tem bastante coisa. Que legal, Bruno. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Pô, se quiser deixar um beijo, um abraço, um salve, fica à vontade. Eu que agradeço, cara. Pô, sempre legal participar dos programas, né, conversar. Um beijo aí para Atena. Adeus, Atena. Saori, um beijo para Saori. Um beijo ouvinte, o Sindicato da Cultura número 300 vai dando um tchauzinho, uma tchauzinha. Semana que vem tem mais. Falou, mês de agosto está aí. Se cuidem, vem vacina para todo mundo que já já nós estamos na rua de novo. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.